Olá, eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o Google Home, que é um dos brinquedinhos mais bacanas que eu já tive em toda a minha vida. O que é exatamente o Google Home? O Google Home é, na verdade, um falante inteligente que é controlado pelo Google Assistente. Como é que isso funciona? Bom, em primeiro lugar, fisicamente falando, ele é um alto-falante, esse é o Google Home. Ele é vendido também nessa versão chamada Google Home Mini, que é uma versão pequenininha. E ele existe o Google Home Max, que é bem maior. Todos eles fazem exatamente a mesma coisa, têm exatamente as mesmas capacidades. A única diferença é em volume de som, em potência. E não se assustem com o volume pequeno do Google Mini. Ele é bastante potente e em qualquer ambiente não muito grande, ele dá muito bem conta do recado. A grande vantagem, inclusive, em ter um sistema desse, vocês vão perceber mais perto do final do vídeo, é não exatamente você ter um falante muito potente e grande, mas você ter vários falantes pequenos espalhados em vários locais da casa. Bom, o que é então o Google Home? Ele é um falante bastante comparável a esses falantes que a gente tem visto por aí, a criançada carregando para cima e para baixo da JBL e outros chineses baratos que ficaram bastante populares. A diferença é que ele é feito não para ter mobilidade e portabilidade para você carregar para todos os cantos, mas para você ter em casa conectado à energia elétrica num lugar fixo. A comunicação com o Google Home é feita por três modos diferentes, três níveis, é muito interessante. O primeiro nível mais simples é o nível de Bluetooth, todos eles têm capacidade de Bluetooth. Então você pega o seu celular, ativa o Bluetooth e você pode assistir um vídeo do YouTube ou ouvir uma música ou qualquer coisa que você está vendo no celular, o som sai pelo falante, o que é melhor e distrai menos do que ficasse na sua frente. Então, se você está sentado no sofá, lendo alguma coisa no celular, você pode estar ouvindo no falante um podcast, uma música ou o som de um vídeo do YouTube pelo Bluetooth. É uma conexão automática. O segundo nível de comunicação, mais sofisticado do que o Bluetooth, é o Wi-Fi. Todos eles têm capacidade de Wi-Fi, então o Wi-Fi tem um alcance muito maior e você pode controlar vários falantes ao mesmo tempo, inclusive fazer grupos de falantes para você ouvir uma determinada música ou um determinado som de vídeo em vários falantes da casa ao mesmo tempo. Isso também é muito simples, você pega o celular, o dispositivo Google Home, o aplicativo Google Home já faz isso automaticamente e você consegue então escolher para qual falante você quer direcionar o som. Então qualquer aplicativo de som que você tenha no celular ou no tablet, você manda para ele ser ouvido a partir do falante em algum ponto da sala, do quarto, no lugar onde ele estiver. E o terceiro nível de comunicação, depois do Bluetooth e do Wi-Fi, que é o nível de comunicação mais sofisticado, é a comunicação via voz por Wi-Fi. Esse é muito interessante e é, na verdade, o grande barato do Google Home. Existe uma frase que é Hey Google. Essa frase dita a qualquer momento acorda o dispositivo e ele sabe que em seguida ele vai ouvir um comando. Então ele sabe que logo depois dessa frase... Desculpe, por enquanto não tenho como te ajudar com isso. Depois que eu dei o comando, o que eu falei não fez sentido para ele, por isso ele falou essa frase. Mas normalmente logo depois dessa frase a gente dá um comando e ele vai obedecer o comando e esse comando pode ser uma série de coisas. Que coisas são essas? O que o Google Home faz exatamente? Bom, em primeiro lugar, em relação a idiomas, ele foi lançado há mais de um ano atrás nos Estados Unidos, ele falava unicamente inglês na época, e outros idiomas foram sendo acrescentados ao longo do tempo.
Ele passou a falar português, entender o português do Brasil há apenas 2 semanas. Então, no português ele tem ainda algumas limitações. Isso também é um outro grande barato. O Google Home ele é um falante aqui, mas todo o processamento inteligente dele é feito lá nos servidores do Google. Então, você dá um comando, todos os processamentos são feitos lá e ele volta e te dá a resposta do comando. Então, todas as atualizações, elas são feitas automaticamente, porque não é preciso mudar nada nele. Como ele está constantemente ligado no Wi-Fi, ele está constantemente recebendo atualizações e vai ficando mais inteligente e tendo mais capacidade ao longo do tempo. Nessas 2 semanas que ele fala português, por exemplo, ele já atende muito mais comandos em português hoje do que há 2 semanas atrás. De qualquer forma, o fato dele falar português, inglês e vários outros idiomas ajuda bastante, porque você pode escolher 2 idiomas para que ele entenda simultaneamente. Você não precisa dizer para ele que língua você está falando, ele entende que língua você está falando, e se você deixar ele programado para entender simultaneamente inglês e português, você usa a praticidade do português e também os comandos mais avançados do inglês, que ele já faz há mais tempo, porque ele já está em operação em inglês há mais tempo. E ele faz isso automaticamente. Por exemplo, Hey Google, que horas são? São 8h39. Hey Google, what time is it? The time is 8:39. Você não precisa dizer agora eu vou falar inglês, agora eu vou falar português, ele sabe disso. Uma outra coisa interessante é que, como eu uso muito, por exemplo, o meu Google Home para ouvir música, quando eu vou pedir músicas em inglês, eu tenho uma biblioteca grande que tem músicas com nomes em inglês, eu pedindo em inglês, usando o comando play em vez do comando tocar, ele vai entender mais facilmente o nome da música. Quando eu vou pedir uma música brasileira, eu uso o comando tocar a música tal, e assim ele não tem problema da mudança de língua no meio do comando. Bom, o que o Google Home faz em termos práticos? Ele tem uma série de comandos e uma série de serviços que são realmente bastante práticos e uma série de coisas que são brincadeirinhas interessantes. Toda vez que ele chega oficialmente num país, a Google começa a fazer uma série de parcerias com uma série de provedores de serviços para oferecer serviços através do Google Home. Uma coisa que logo deve chegar ao Brasil e que já existe nos Estados Unidos, por exemplo, é a possibilidade de você fazer chamadas telefônicas via Wi-Fi. Nos Estados Unidos você chega para o seu Google Home e fala: liga para minha mãe, liga para minha irmã, liga para cicrano, liga para fulano, e ele pega pela sua lista de contatos, faz a ligação e você fala diretamente por aqui. Aqui no Brasil tem uma série de serviços também que já estão em operação para você ouvir rádios, ouvir notícias, informações do tempo e algumas bobeirinhas também, algumas coisinhas infantis para distrair a criançada, você falar com o Papai Noel, você ouvir contos de fadas, você falar com a galinha pintadinha, coisinhas assim. E até mesmo umas besteirinhas engraçadinhas para mostrar para os amigos. Por exemplo, Hey Google, falar com horóscopo Terra. Tudo bem, acessando Terra Horóscopo. Hey, você voltou. Qual é mesmo o seu signo? Escorpião. Então, seu signo é Escorpião? Você quer saber a previsão de hoje? Semanal ou do amor? De hoje. A previsão de hoje é: Vênus em seu signo começa a caminhar livre da pressão de Urano nos últimos graus de Áries, indicando dias de movimento agradável nos relacionamentos, especialmente os afetivos. O período pode indicar a aproximação de novos amigos e romances.
As finanças passam também por uma boa fase. Ok, obrigado. Puxa, não entendi. Alguma opção abaixo te ajuda? Cancelar. Dependendo do estilo de vida ou do que as pessoas têm em mente, elas podem descobrir usos bastante práticos e úteis para o Google Home. Eu vou aproveitar o finalzinho desse vídeo para dizer alguns dos usos que eu dei ao meu sistema de Google Home, que para mim são muito interessantes. A maior parte do tempo eu uso realmente para ouvir música. Como eu tenho vários aparelhos desse, principalmente do Google Home Mini, espalhados pela casa inteira, todos eles são identificados pelo sistema, então eu tenho o Google Home Mini do escritório, do quarto, da cozinha, da sala. Eu posso pedir para determinada música tocar em determinado lugar ou tocar na casa inteira, o que é sempre uma vantagem boa, porque você pode ouvir música em volume baixo e ela sai de todos os cantos da casa, em qualquer lugar que você está, você ouve bem. Você pode organizar a sua música em playlists. Então você tem playlists de músicas mais agitadas, de músicas mais calmas, e você pode a qualquer momento pedir para ele tocar uma playlist. E o interessante é realmente a comodidade. Eu tenho, por exemplo, uma playlist chamada Smooth Operator, só com músicas da Sade, que eu gosto bastante. Então eu sentei no sofá às vezes para ler o jornal, para ler um livro, eu quero uma musiquinha de fundo, eu não preciso mais me levantar, eu simplesmente dou o comando Hey Google, play playlist Smooth Operator. Do you still want to play that on the house system? No. No problem. Playing your Google Play Music playlist called Smooth Operator. Hey Google, pause. É possível, quando você está ouvindo uma música, dar todos os comandos de música que a gente normalmente dá manualmente num tocador, num player qualquer de música. Você pode adiantar a música tantos segundos, voltar a música para o começo, mudar o volume, até mesmo perguntar para o Google informações sobre a música que está tocando ou mandar ele para a próxima na playlist. Eu vou fazer rapidamente alguns exemplos desses comandos com essa playlist. Hey Google, resume. Hey Google, next. Hey Google, what's playing? You're listening to Smooth Operator by Sade. Hey Google, fast forward 60 seconds. Hey Google, turn volume down to 10%. Hey Google, turn volume up to 65%. Hey Google, rewind to beginning. Hey Google, stop. Uma coisa muito interessante é que os comandos de voz são ouvidos com muita facilidade, não é preciso gritar com ele. Se você está no canto oposto da sala, de uma sala não muito grande, basta você dar o comando, ele tem realmente uma sensibilidade muito boa para ouvir comandos, mesmo quando várias pessoas estão falando na sala. Então, um uso prático que eu tenho disso, por exemplo, é quando eu estou chegando da rua e eu abro a porta de casa, automaticamente eu já peço uma música e às vezes mesmo com as mãos ocupadas de sacolas de compras de supermercado, ele já começa a tocar a música
e eu já vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer e controlo o volume sem precisar usar as mãos. Uma outra funcionalidade muito interessante do Google Home é que você pode construir rotinas. Isso é feito através do aplicativo no celular e é, na verdade, uma sequência de eventos que você pede que ele execute a partir de um determinado comando. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada rotina que quando eu chego de manhã e eu falo bom dia, automaticamente ele me dá a previsão do tempo para aquele dia, me fala a hora, me fala os compromissos que eu tenho para aquele dia e começa a falar as notícias do dia. Então eu programei determinados provedores de notícias, se eu canso de ouvir um, eu peço para ele passar para o próximo e assim eu vou ouvindo e no final eu toco uma playlist de músicas calmas, que é o que eu gosto de ouvir pela manhã. Então funciona mais ou menos assim. Hey Google, bom dia. Oi, Luciano. São 8h48. Agora, em São José dos Campos, faz 21 graus com chuvisco. Hoje, vai ter tempestades isoladas com trovoadas. A previsão é de máxima de 26 e mínima de 16 graus. Essas são as últimas notícias. Um bom dia para você. Na CBN, às 7h37 da noite ontem. Panorama CBN. Olá, começa agora mais uma edição do Panorama CBN. Ok, Eu sou Google. Natália Furtado. Próximo. Transmitido por Globo às 5h52 da manhã hoje. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 7 de dezembro de 2018. Com a decisão tomada pela Câmara anteontem Ok, de Globo. suspender punição. Próximo. Transmitido por Giro Veja às 6h15 da tarde ontem. Olá, tudo bem? Estamos de volta com Ok, mais Google. um Giro. Parar. Então isso é muito interessante. Outro comando muito comum, muito fácil, esse já vem, algumas dessas rotinas, elas já vêm prontas no aplicativo para você não ter muito trabalho, mas eu tenho o contrário para quando eu vou dormir. Então eu falo boa noite, ele me fala o horário, ele me informa os compromissos que eu tenho para o dia seguinte, me dá uma mensagem de boa noite e começa som de chuva, que eu escolhi para passar a noite inteira ouvindo e que me faz bem para dormir. Tem uma série de sons de natureza que você pode ouvir, como som de fogo, som de floresta, som de rio, som de ondas. Isso é muito interessante. Então eu falo, hey Google, boa noite. São 8h51. Vai ter pancadas de chuvas esparsas amanhã em São José dos Campos. A máxima prevista é de 21 e a mínima de 12 graus. Não há nada para amanhã na sua agenda. Boa noite, Luciano. O som de chuva. Ele vai ficar tocando durante a noite inteira até eu parar ou até de manhã quando eu acordar e desligar sozinho com o comando Hey Google, parar. Aliás, uma coisa muito interessante de você ter o comando de voz, e isso é também um recurso que eu uso bastante, principalmente à noite, se você tem um Google Home perto na cabeceira, com o silêncio da noite ele entende comandos com uma facilidade extremamente grande. Você pode até sussurrar alguma coisa leve e ele vai entender. Então, mesmo com a cabeça coberta, embaixo das cobertas,
Se você acorda e quer saber que horas são, sem precisar olhar no relógio, basta você dizer: Hey Google, que horas são? São 8 horas e 52 minutos. E você pode ouvir essa resposta sem precisar olhar para o aparelho. Ele tem também um modo noturno, obviamente, que em determinado horário você limita o volume para que ele não dê respostas em volume muito alto e assuste no meio da noite. Então, à noite, automaticamente, o meu Google Home está programado para falar bem baixinho, porque no silêncio da noite é muito mais fácil ouvi-lo. Um comando muito interessante que eu uso bastante também é o comando para ouvir rádios. Ele ainda não está entendendo esse comando em português, mas em inglês ele já funciona perfeitamente bem. Se eu quero ouvir, por exemplo, a 94.7, que é a antena 1, eu simplesmente falo: Hey Google, play 94.7. Sure, here's Radio Antenna 1, São Paulo, on TuneIn. Materiais recicláveis até o final deste mês de dezembro. Antena 1, 8h53, bom dia pra você. Santana. Hey Google, stop. Hey Google, tell me the story of the Beauty and the Beast. All right, here's Beauty and the Beast from Storynory on Google Play Books. Beauty and the Beast. Many years ago, a merchant had 6 daughters. The first 5 were born when business was good, and he spoilt them rotten. How Okay, they Google. loved them. Stop. Aqui na cozinha eu usei um suporte para fazer a instalação do Google Home Mini perto da pia, no lugar que eu normalmente fico quando eu estou fazendo alguma coisa na cozinha, e de qualquer ponto da cozinha eu posso acessá-lo, fica muito bom. Hey Google, tocar Juventude Transviada. Tudo bem, aqui está a música Juventude Transviada. Encontrei na biblioteca de Google Play Música. E por último, para encerrar o vídeo, porque o Google Home tem assunto para várias horas, eu gostaria de fazer uma demonstração bastante rápida de como ele pesquisa lugares. Hey Google, qual a programação do Kinoplex Shopping Vale Sul para hoje? Alguns dos filmes mais populares que estão passando em Vale Sul Shopping: Avenida Andrômeda, 227 Jardim Satélite, São José dos Campos, São Paulo, São Robin Hood, A Origem, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald Encantador. Hey Google, qual a programação do Cinemark Shopping Colinas? Em Cinemark Shopping Colinas, as próximas opções são Bohemian Rhapsody às 15 horas em ponto, Encantado às 15 horas e 10 minutos, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald às 15 horas e 30 minutos. Hey Google, qual o endereço do restaurante Favo de Mel? Há pelo menos 2 fichas a 7 quilômetros de distância. A primeira empresa, Restaurante Bomboniere Favo de Mel, que se localiza na Rua Avenida Andrômeda, 1661, São José dos Campos, fica a 3 quilômetros de distância e tem avaliação de 4,6 estrelas. E, por último, uma coisa que eu lembrei agora, existem várias formas diferentes de se ouvir música. Você pode solicitar a playlist, como eu falei antes, você pode solicitar uma música específica, ou você pode simplesmente solicitar um cantor
e daí ele junta todas as músicas daquele cantor e toca. Por exemplo, Hey Google, play Willie Nelson. Okay, here are songs by Willie Nelson from your Google Play Music library. Hey Google, next. Well, I've been a lot of places in my life and time. I've sung a lot of songs and I've made some bad rhymes. Hey Google, stop. Então, para encerrar de vez agora, uma música para a rolagem dos créditos finais. Hey Google, tocar Trilhos Urbanos, de Caetano Veloso. Ok, aqui está a música Trilhos Urbanos, tocando a partir da biblioteca de Google Play Música. Melhor o tempo esconde